Oi, pessoal! Nós estamos aqui no nosso segundo episódio da minissérie Como aplicar a ER1 na prática. Hoje eu estou aqui com o André, da Flexon, e com o Ibrahim, diretor do Hospital Jacob Facuri. E recapitulando, o nosso primeiro episódio, para quem não assistiu, inclusive eu recomendo, foi super bacana porque a gente teve uma conversa de uma forma bem geral, falando os pontos, os convencimentos com os diretores, mostrando a questão do RH, como que a NR1 vem para dentro da empresa nesse primeiro momento, que ninguém ainda sabe como que funciona. Tudo isso de uma forma mais pincelada, assim, falando um pouquinho de cada coisa. E aí, nesse segundo episódio, a gente vai falar mais especificamente sobre o primeiro passo após essa conversa, que essa conversa você também vai ter aí na sua empresa, né? Que é entendendo como que funciona. A partir disso, uma parte mais técnica. Tá, e agora? Então, a gente vai começar com o formulário, né? Os questionários da NR1. E aí, nesse primeiro momento, os questionários, eles são até um pouco subestimados, porque a gente acha que é uma coisa super simples, é só fazer o questionário. Mas eles exigem algumas coisas específicas desses questionários, e eles são absolutamente importantes, porque é a partir deles que vai gerir todo o resto dessa caminhada com a NR1. E se eles não forem reais, se eles não forem fidedignos, se aqueles dados que estiverem ali não forem de fato aquilo que está acontecendo dentro da empresa, pode ser que todo o planejamento não seja tão de acordo. Então, eles são bem importantes. Mas claro que às vezes na prática não é tão fácil assim. Essencialmente porque a gente colocou e tratou aqui, né, com o Hospital Jacob Facuri, e a gente viu na prática ali de uma empresa, um hospital, que é uma empresa de um alto grau de complexidade, né, com diversos turnos, diferentes áreas, tem os plantões, é bem complexo mesmo, né? E a gente então já viu que na prática tem alguns desafios. E se no hospital teve, provavelmente na sua empresa também vai ter. Então, nesse episódio, vai ser super bacana que você vai conseguir tirar algumas dúvidas e ver como que isso vai acontecer e até já evitar que aconteça, talvez, aí na sua empresa, né? E eu notei aqui que a gente já teve alguns desafios principais, né? A gente teve dificuldade na comunicação interna para esses questionários, teve o uso do aplicativo como login que gerou um pouco de desconfiança nos colaboradores. E até em relação ao anonimato, né, que as pessoas elas têm que ter um pouco mais de segurança que aquela resposta não vai ser vazada. E isso garante um pouco mais de confiabilidade nos dados, né. Uhum, é bem interessante. Aqui teve esses desafios, né, do anonimato, do aplicativo, a necessidade de adaptação dos colaboradores também. E eu vi que vocês fizeram 4 idas presenciais no hospital para conseguir esses questionários e ainda assim, no início, não tinham conseguido uma aderência muito grande, né? Então, já vamos aqui adentrar. Como que vocês conseguiram solucionar esse problema da aderência? Se conseguiram, e como que foi isso na prática mesmo, desse questionário? Exato, como você bem pontuou, a gente estava imaginando ali um tempo de 2 a 3 semanas no máximo para a gente conseguir garantir um percentual legal de respostas, só que na prática a gente demorou 2 meses com 4 idas presenciais, que em muitos dos casos nem é necessário, né, a própria empresa consegue fazer a divulgação, mas muito por essa complexidade que a gente encontrou, né, em relação aos turnos, em relação a tudo que você já apontou. E aí, como que vocês conseguiram solucionar isso? Quais foram as práticas que vocês usaram? Teve alguma comunicação diferente? Como foi? O que a gente fez de diferente, não só no hospital, mas até em outras empresas que a gente conseguiu implementar, foi da gente divulgar um pouco antes e dar mais espaço, porque agora, como a nossa aplicação ela é digital, a gente começou a divulgar com um pouco mais de antecedência e em mais grupos, inclusive mobilizando muito mais os gestores, o RH, para nos ajudar nesse processo. Porque inicialmente a gente falou, não, vamos divulgar no nosso grupo interno que a gente tem dentro com as empresas e vida que segue. Mas não, a gente precisou de muito mais pontos de contato com os colaboradores e até por isso fez-se necessário essas idas presenciais, né? E do nosso lado, como empresa também, é importante que parece muito simples de fora. Aplica um questionário lá e pronto, né? E várias coisas a gente descobriu no caminho, a gente precisou pedir que a Flexon viesse aqui 4 vezes presencialmente para nos apoiar com as pessoas que às vezes não tinham tanta facilidade ali com o digital. Algumas áreas, claro, tinham bem mais facilidade. Precisamos engajar em várias comunicações institucionais mesmo, como força ali da alta diretoria, pedindo em alguns grupos e até via e-mail para todo mundo, que aquilo ali era importante. E uma coisa que a gente não sabia também, que veio de uma expertise que a Flexon nos trouxe, qual que era a quantidade mínima de pessoas que a gente precisava para responder, para ter alguma relevância estatística, né? Eu nem sabia que existia isso, por exemplo, foi uma coisa que eles nos trouxeram.
Porque até então a gente ficava meio assim, quanto que é bom? 100 pessoas responder? 200, 300? Era meio assim, instintivo, né? E a preocupação é, beleza, aí vem uma fiscalização no hospital, você tem lá 500 pessoas, 150 responderam, é suficiente? Talvez sim, talvez não, não sei. Tem que saber a relevância estatística, porque na nossa cabeça é um número aleatório da minha cabeça, quantos que eu quero que responda, né? Exato. E isso vai sempre variar de acordo com o tamanho da empresa. Não tem jeito. A gente precisa entender porque se a empresa tiver 1.000 colaboradores, 100 não são necessários. Não são suficientes, na verdade. Mas se a empresa tiver 50, talvez 20 são necessários. Tudo isso depende de um cálculo que a gente precisa fazer. E para os dois lados, né? Tanto não pode ser menos do que o necessário, também como se não precisa ficar desesperado. Eu tenho 500 pessoas, eu preciso que 450 respondam necessariamente. Também não. Isso. Né? Quanto mais respostas, melhor para a gente ter esse nível de confiança, né? Mas só que, de fato, não é necessário que se enlouqueça, né? Eu vi aqui que vocês fizeram um sorteio de uma cesta para incentivar o pessoal a conseguir responder o questionário. Exato. Muitas vezes a gente menospreza esses pequenos brindes, mas a gente percebeu que foi uma estratégia extremamente eficiente, da gente mobilizar o pessoal, porque muitas das pessoas estão ali no dia a dia, no plantão, enfim, no caso do hospital, ou até indústrias, dentro da produção, vai parar a preguiça de fazer isso. Mas a partir do momento que a gente deixou isso mais tangível ali, ó, é importante falar que não é porque teve o sorteio que as respostas não são anônimas, né? Porque pode parecer isso, que a pessoa tem que registrar em algum lugar. A gente fez isso através de um papel à parte. A pessoa só registrou ali quem era e a gente sorteou os números. Mas isso aumentou exponencialmente a taxa de respostas. Inclusive, a gente nem fez isso especificamente no hospital. A gente descobriu isso depois, foi até numa indústria que a gente estava trabalhando, mas isso melhorou bastante a taxa de respostas. Que legal. Isso é muito bom. E assim, é uma cesta que ali é um custo quase que irrisório, né, para a empresa, com alguns itens ali, inclusive de bem-estar, né, como uma creatina, um whey, até um fone de ouvido que a gente presenteou também, mas que tem um benefício muito grande, porque aí é um ano de tranquilidade para a empresa, né, ou até que aconteça uma mudança muito substancial ali na organização interna, e dados muito confiáveis, né, com essa taxa de resposta que a gente teve. Que é o principal, né? A qualidade desses dados, né? A quantidade e a qualidade, né? E a partir dessa coleta desses dados, aí o que acontece depois? Gera um relatório, aí junta, e como que... Porque imagino que seja bem confuso a princípio quando olha aqueles dados, né? Dependendo dos setores, pessoas diferentes. Eu fico imaginando que deve ser um pouco complexo de conseguir analisar esses dados, né? Que também é muito importante para os próximos passos, né? Não, perfeito. A análise é a parte mais importante. A gente fala muito do questionário porque é a primeira parte, né? Sem ela nada acontece. Mas até antes de ir pro questionário, pro relatório, eu acho muito importante pontuar que, além dessas alternativas que a gente já promoveu para aumentar engajamento, outras coisas a gente percebeu que também eram necessárias. A primeira delas é em relação à acessibilidade de idiomas mesmo. Porque a gente sabe que, por mais que pareça que não aconteça, e espero que na sua empresa também não tenha esse caso, tem muitos colaboradores de outros países. Então, se eu vou lá e conduzo um questionário em português, eu talvez estou excluindo 40%, 50% da base da sua empresa e não vou entender o porquê depois. Mas, na verdade, é por um simples fator de acessibilidade. Outro caso... Aí, falando da linguagem, assim, só deixando claro que às vezes não é porque é uma empresa internacional, tem esses casos. Mas é o caso de muitos, às vezes, venezuelanos, angolanos e pessoas que estão trabalhando no Brasil, né? Que estão em muitas empresas, dependendo do tipo de indústria, tem muita gente, né? A gente viu aquele colega que conversou conosco lá, que no caso deles, que vocês aplicaram aí, e questionário que era, acho que quase 50% das pessoas. Quase 50% eram venezuelanos. Era bem chão de fábrica no caso deles. E ali a gente foi lá, inclusive, que a gente acendeu esse alerta. No caso do hospital nem era tão expressivo assim, mas é bem importante que seja analisado isso no momento que você for conduzir esse questionário. Hoje é bem comum, né? No Brasil, muitas empresas têm esse número de colaboradores que não são daqui, principalmente as empresas com mais colaboradores, né? Quando exige ali essas muito grandes, acabam tendo uma contratação bem significativa. Tem muito de indústria também, né? O segmento hospitalar, por exemplo, a gente não tem, né? Praticamente, mas indústria acho que tem bastante. Exato. E até outro ponto de acessibilidade, que é também muito menosprezado, até por grande parte dos profissionais que estão aplicando hoje em dia, é em relação a
a questão do áudio. A gente muitas vezes tem deficientes visuais, tem até pessoas que não sabem ler e escrever, e aí o recurso de áudio, quando você vai aplicar, ou então uma pessoa interpretando ali, né, que é um pouco mais, custa um pouco mais, só que também é uma alternativa, é uma saída. Então, a gente, especificamente, tem no próprio questionário ali, vou até colocar algumas fotos aqui para vocês verem, esse recurso de áudio para que a pessoa consiga dar o play, independente da língua dela, e leia ali para ela mesma, e ela consiga selecionar de forma mais eficiente. Então, assim, a gente fez um conjunto de ações para conseguir diminuir esse problema que a gente encontrou inicialmente, porque se a gente fosse demorar 1 mês e meio, 4 idas presenciais por empresa para a gente conseguir conduzir isso, era totalmente ineficiente. Então, Só entendendo aqui, no primeiro momento, no hospital, que é que a gente está acompanhando mais de perto, foram 4 idas presenciais, teve o sorteio da sorteio da CES. Na verdade, teve essas 4 idas presenciais para tentar uma aderência, para conseguir aos poucos. Tá. Aí, na segunda empresa que vocês estavam fazendo, vocês já perceberam que dava para ter alguns instrumentos a mais, como o sorteio da cesta e tudo, e isso melhorou muito. Eu vi aqui que em uma ida presencial vocês já conseguiram um número significativo de respostas, né? Porque assim, vocês de uma empresa para outra viram alguns pontos que dava para implementar, colocar e realmente foi significativo o resultado, né? E aí, então, voltando daquilo que eu tinha perguntado, aí a partir disso, vocês criaram o relatório. Mas aí eu tinha perguntado antes, o que vocês fizeram com esses dados? Porque vocês pegaram os questionários, tudo, né? E aí, o que aconteceu com eles? Aí dá mais trabalho essa parte depois? Dividiram? Como é que foi isso? Como eu estava comentando, talvez a parte mais trabalhosa. Aí fica muito do lado da segurança do trabalho, principalmente, que eles vão precisar dessas informações para até incluir num PGR. Mas quando a gente pega o dado, a principal coisa que a gente tem que entender é que a gente tem uma análise tanto a nível de empresa, quanto a nível de setores e grupos de exposição de risco. A gente vai até trazer um depoimento da Sandra para ela falar um pouquinho melhor sobre a parte mais técnica do questionário e do relatório, mas a gente percebeu que a gente tem que fazer esse tipo de divisão, né? Até é comum dentro da segurança do trabalho já fazer esse tipo de divisão, para a gente ter resultados de fato relevantes, porque se a gente olha só a nível empresa, talvez a gente está deixando passar algo que está acontecendo especificamente na área de produção, que é um outro nível de exposição de risco do que um cara que está no administrativo. Então... E para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, às vezes pode ficar se perguntando como que vai fazer isso, né? Na prática, como que faz isso? É manual? Você pega lá os questionários, faz, você leva para alguém? Hoje em dia tem alguns recursos, mas tem algum recurso específico para isso? Como que funciona isso na prática? Então, nós internalizamos, então a gente mesmo tem um software que inclusive está até no mercado aí, para quem quiser contratar, mas tem várias alternativas. A mais comum é de aplicar num papel, colocar uns dados no Excel da vida, e aí fazer uma tabela, uma tabela dinâmica, enfim. Depois jogar num software para construção de matriz de risco, e depois colocar num PGR, enfim, é algo extremamente trabalhoso. Mas como eu falei, a gente internalizou para facilitar esse processo. Então, logo depois da coleta desses dados, que acontece através do questionário que a gente comentou, que é todo digital... Isso é importante, esse questionário para vocês aplicarem todo digital, né? Isso, é todo digital. A gente tem até a opção para alguns que de fato não querem, mas só que na prática a gente viu que numa empresa com 200 colaboradores, 2 vão querer o papel. Então, é algo que é pequeno ali, estatisticamente falando. Mas aí a gente aplica esse questionário e analisa esses dados, e tudo isso que eu falei já vai ter sido gerado dentro do relatório que a gente entrega. Então, tanto essa visão por empresa, a construção da probabilidade, severidade, risco, a matriz de risco completa, mas também a nível de setores. Construindo até um heat map que a gente manda, eu vou até colocar uns prints aqui para vocês verem, porque esse é um trabalho que muitas das vezes é feito pela segurança do trabalho, mas que é extremamente trabalhoso. Então, é importante você ter alguém, inclusive a gente tem aqui internamente, né, para conseguir nos ajudar nessa construção, mas o software ali, ele agiliza grande parte do processo. Até dando um depoimento do nosso lado aqui, que essa parte, como era feita, é ainda feita na maior parte do mercado, e a gente fazia mesmo muito manual, coletando cada coisa, depois planilhando, depois joga num Excel, depois joga no software, etc. Gasta muito tempo do nosso próprio time, né, de segurança do trabalho, ou a gente contrata externamente para vir e talvez ficava caro, né? E a gente estava, quando a gente estava numa semana de muita correria por conta da certificação de acreditação na ONA do hospital.
e todo mundo fica aquela loucura nessas semanas. E a gente queria muito ter esses dados para mostrar na acreditação e fazer bonito, né? Porque assim, ia dar tempo, era uma semana para visita de acreditação. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu com o software, com todas essas coisas, já ter o relatório prontinho, com todas as matrizes de risco, inclusive com cada setor, como é que estava o tipo de risco de cada setor, onde que a gente analisou cada coisa, e conseguimos em uma semana até implementar um mini plano de ação, não é o plano de ação completo, mas algumas iniciativas para já mostrar na visita de acreditação. Então, por exemplo, uma queixa que a gente tinha no hospital em um setor específico era sobre comunicação e clareza. Eles não entendiam muito bem o que era que estava acontecendo no hospital e para que lado que a gente estava indo, isso deixava eles inseguros, né? Então a gente criou um grupo de comunicação institucional, criou umas estratégias de comunicação, tudo, e voltado por conta dessas respostas, né? E nas nossas comunicações institucionais a gente mostrou para eles também que foi por causa disso, que você começa a gerar um pouco mais de credibilidade na equipe também, porque quando você não mostra para eles que o que está acontecendo na empresa foi porque eles responderam aquele questionário, eles começam a perder credibilidade dos questionários, ou seja, não tem respondendo mais um questionário aqui para não acontecer nada. A gente começou a mostrar esse vínculo, a gente conseguiu fazer tudo isso em uma semana porque já tinha tudo pronto pra gente, né? Senão a gente não ia conseguir. Exato, e até complementando, eu falei um pouco mais sobre a parte técnica, né, de matriz de risco, de cálculo de probabilidade, severidade, pode até parecer um pouco confuso para vocês, porque é algo mais relacionado à segurança do trabalho, né? Mas dentro desse relatório que a gente gera, também tem todo um plano de ação sugerido com base no que foi interpretado. Então, a gente bateu muito na tecla nesse primeiro episódio da minissérie que tem gente querendo vender terapia para todo mundo e é isso que a R1 pede. Não, não é isso. O que a gente está querendo, que a gente está percebendo na prática e com todas as empresas que a gente vem aplicando é que o que é necessário é resolver o problema que foi encontrado a partir desse primeiro mapeamento. Então, por exemplo, se o problema da empresa foi uma carga horária excessiva de trabalho, se a gente identificou isso, a terapia não é suficiente. É muito bom, eu faço, recomendo, mas precisa ter um redesenho organizacional do sistema ali de pausas, né, de excesso de trabalho, enfim. Pode ser analisar banco de horas, folgas, essas coisas. Exato, são coisas que eu muito além. Pegando esse ponto, aproveitando aqui para a gente já ir finalizando, qual a conexão desses dados ali dentro do hospital com o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos? Qual a conexão desses dados que vêm dos questionários com esse PGR? Tem alguma conexão? Qual que é o que era a próxima etapa que a gente iria fazer, a gente acabou até identificando algumas coisas, que a gente tem que pegar todos esses dados desse relatório que foi gerado e inserir no PGR. Isso pode ser feito se a empresa tem tudo internalizado pela própria segurança do trabalho da empresa, ou como no nosso caso do hospital, que eu tenho os técnicos internos, mas eu tenho uma empresa terceira que faz medicina e segurança do trabalho que faz o PGR, eu entregar os dados para ela inserir no PGR. E eu não precisar fazer um novo orçamento com eles e pagar um novo serviço com eles, que ficaria muito mais caro, né? Como já tem tudo pronto, é só entregar para eles. Só que no meio desse processo, uma coisa interessante também, como a gente amadureceu, e eu acho que isso vai acontecer com todas as empresas, com esse processo da NR1, com todas que quiserem de fato fazer a coisa bem feita e ter retorno em cima disso, né? A gente parou para olhar o PGR, inclusive para acreditação também daquela semana, né? A gente, deixa eu ver o PGR, como é que ele tá, o plano de ação e tudo. E a gente percebeu que, assim, por mais que ele tenha sido feito por uma boa empresa, foi bem feito e tudo, ele não estava muito aderente à realidade nossa mesmo, sabe? Assim, tem lá o perfil epidemiológico das pessoas, mas, assim, um plano de ação que não é muito específico nosso. Tem cara de que é muito replicado igual para várias empresas e para várias áreas. Então, a gente começou a ver, putz, isso aqui a gente falhou, porque eu recebi um PGR antes, como eu não tinha maturidade ainda, eu não critiquei esse PGR, falei para a empresa, mas esse plano de ação aqui não tem muito a ver com o nosso risco aqui, ou ele não está aderente à minha realidade, esse plano de ação aqui vai custar uma fortuna para mim, uma parte aqui do plano de ação, e eu não consigo fazer isso aqui, então a gente tem uma outra alternativa mais eficiente. Então a gente não teve isso no passado. Esse processo nos provocou a olhar isso, que é o que a gente está fazendo agora. Além de pedir para ele inserir isso no PGR, nós estamos revisando. Tá, o resultado dos riscos é esse e qual que é o plano de ação que está aqui. Porque até numa fiscalização a gente percebeu que a gente estava exposto, porque a gente estava com várias iniciativas de bem-estar, saúde física e mental na empresa, legais, se gerando aumento de produtividade e tudo, mas diferente do que está no plano de ação do PGR. Então, numa fiscalização, a fiscal poderia falar, beleza, você tem iniciativas legais, mas seu plano de ação que você falou que ia fazer no começo do ano, não tem nada feito aqui. Então, você não está cumprindo o seu PGR. Então, isso poderia gerar um risco para a gente, entendeu? Então, foi uma provocação legal e um amadurecimento que eu acho que esse movimento vai gerar nas empresas, nos gestores e tudo, né? Isso é bacana porque
vendo o que acontece na prática, esse é o tipo de informação que, por exemplo, você está aí assistindo não vai encontrar em nenhum lugar, porque é só na prática mesmo, vivenciando coisas que nem vocês percebiam no primeiro momento e só depois ali foram entender, né? E agora, aproveitando isso, eu vou colocar aqui um depoimento da Sandra, que é a técnica de segurança do trabalho do Hospital Jacob Facuri, e ela vai falar a visão dela, vai mostrar um pouco do como que funcionou ali para ela, disso tudo que a gente conversou. Então, esse foi o nosso segundo episódio, que inclusive deu uma atrasadinha justamente pela complexidade dos questionários, que foi o que a gente comentou aqui, para ver que na prática ele não é tão simples assim. E agora, no terceiro episódio, a gente vai falar do plano de ação, que é esse segundo passo, mostrando na prática como solucionar esses problemas que foram identificados, o que foi identificado também e como que a gente vai fazer para resolver isso.